Oi, pessoal! Estão vindo vários concursos públicos por aí e você vai ficar fora dessa? Vai demorar a estudar? Vai estudar na véspera? Vai ficar desesperado faltando uma semana para a prova? Não, aqui na Miller Connect você vai começar a estudar bem antes para o seu tão sonhado concurso público e conseguir a sua vaga. É dessa vez, agora vai! Vamos hoje falar sobre a BNCC. Gente, assunto que cai em concurso público é a BNCC. Nós vamos começar pelos assuntos comuns a todos os cargos de magistério. Depois, quando sair o edital, a gente vai focar em cada um dos cargos. Por enquanto, nós vamos vendo as legislações, né, que a BNCC faz parte, porque é um documento normativo, entre outros documentos, para que a gente esteja afiado quando chegar próximo à prova do concurso, ok? Vamos começar? Então vamos para a nossa introdução. A BNCC é um documento normativo obrigatório. Então a gente não faz se quiser, né? Ele é obrigatório e traz um conjunto de aprendizagens essenciais. A BNCC vai orientar todas as escolas e como os professores devem promover a formação e o desenvolvimento de cada aluno. Então, a BNCC vai trazer aí a concepção de educação para que isso aconteça. Então, a BNCC traz que a educação precisa ser integral. Traz as dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural que precisa ser abordada para que a gente possa atender com excelência os nossos alunos. Além dos conteúdos acadêmicos, para desenvolver as competências para o exercício do trabalho e da cidadania. Então, a BNCC se preocupa com o que vai acontecer depois da escola. Então, prepara aí para o serviço do trabalho e da cidadania. Todo o nosso currículo deve ser voltado para desenvolver essas competências. Tá bom, mas o que vai orientar a base? Da onde foi tirado isso? Alguém criou? É novo? Não, gente. Vem aí da Constituição Federal, da nossa Lei de Diretrizes e Bases, nossa LDB, Diretrizes Curriculares Nacionais, né, os DCNs, Plano Nacional de Educação, PNE, e os capítulos aí introdutórios da BNCC traz toda essa legislação que já existia, tá? Não foi criada, a BNCC não foi tirada do zero, não foi tirada da cabeça de ninguém, ela veio aí baseada nessas leis. Então tá bom. Então, se na minha prova for citado aí a Constituição Federal, a gente pode ver no artigo 205 que a educação é um direito fundamental, compartilhado com a família, Estado e sociedade, reconhecendo a necessidade de ter conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Então, nossa Constituição Federal, no nosso artigo 205, já prevê os conteúdos mínimos, né? Que a BNCC agora vem trazer como norma, como ato normativo. Existem conteúdos mínimos que devem ser trabalhados. Lembrando que nossa Constituição Federal de 88, né? E na LDB, no artigo 26, traz aí pra gente os currículos e os conteúdos, a concepção de conhecimento contextualizado, o que é básico, o que é comum e o que está de acordo com o local, social e individual. A contribuição das diretrizes curriculares nacionais, né, nossa DCN, são os princípios éticos, estéticos e políticos previstos nas diretrizes. O PNE reafirma a importância de uma base nacional com foco na aprendizagem e estratégias para fomentar o ensino. Lembrando aí, né, que o PNE, com a sua duração de 10 anos, são decênios, traz
toda essa gama de estratégias para que a gente possa resolver os problemas, né, do ensino no nosso país, no nosso município e assim elevar, né, o IDEB, elevar as notas das escolas para que os alunos sejam realmente atendidos na sua totalidade. Bom, nós ouvimos muito falar na BNCC sobre as competências. Competências é a mobilização de conhecimentos, saberes, habilidades, que é a capacidade de aplicação dos saberes, atitudes, que é uma força interna, e valores, que são direitos universais para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, a BNCC traz para a gente 10 competências. Não existe hierarquia entre conhecimentos e habilidades, elas se articulam e se desdobram, e é preciso repensar tudo: gestão, formação de professores e PPP. Então, aí são os pontos importantíssimos das competências trazidas pela BNCC. Tá? Então, são fatos importantes para que a gente preste atenção, porque isso cai no concurso. Então, as 10 competências são conhecimento, pensamento crítico e criativo, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania e repertório cultural. Como nós falamos antes, não há hierarquia. Se for perguntado qual a competência mais importante, não tem, né, gente? Não há hierarquia entre as competências. 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Utilizar diferentes linguagens verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades sem preconceitos de qualquer natureza. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então vamos resolver uma questão sobre a BNCC. Conforme o artigo 26 da Lei nº 9.394 de 96, LDB em vigor, logo afirma que os currículos da educação infantil devem contemplar a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, enquanto, em dezembro de 2017, o Conselho Nacional de Educação a aprovou. Sobre esse tema, todavia, é correto afirmar que a BNCC logo seja um documento de caráter. Letra A. Reflexivo, uma vez que define o conjunto normativo, orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como direito das crianças, jovens e adultos. B. Normativo, uma vez que define o conjunto normativo orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como direito das crianças, jovens e adultos. C. Opcional, uma vez que defende o conjunto normativo orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como direito das crianças, jovens e adultos. D. Sugestivo, uma vez que defende o conjunto normativo orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como direito das crianças, jovens e adultos. E aí, qual será a resposta? Vou dar um minutinho para vocês lerem. Vamos lá, quem prestou atenção desde o início viu que a BNCC é um documento normativo, uma vez que define o conjunto normativo orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como direito das crianças, jovens e adultos. Ele não é reflexivo, não é opcional e nem é sugestivo, como nós já falamos no início da aula. Você acertou? Parabéns! De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, homologada em dezembro de 2017 pelo Ministério da Educação, não é correto afirmar. Sempre em concurso público tem a pegadinha do não, e a gente precisa circular o não para que a gente não erre a resposta da questão. A contribuição mais significativa da BNCC é o de substituir os currículos das disciplinas escolares das redes públicas federal, estaduais e municipais, uma vez que determina o que deve ser ensinado em cada escola. B. Determina os conhecimentos e as competências que os estudantes logo devem desenvolver ao longo da escolaridade, sendo embora orientada por princípios éticos, políticos e estéticos. C. Fruto de amplo debate com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira, a BNCC tem a finalidade de contribuir uma construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. D. Trata-se de um documento de referência, contudo de caráter normativo, que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos brasileiros devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. E uma das finalidades da BNCC é o princípio contribuir com a superação da fragmentação das políticas educacionais com fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo. Então, qual a resposta que vocês dão? Então, a gente viu lá no título, né, que não é correto afirmar, e a gente viu várias corretas. Então, qual é a errada, que é a que a gente tem que marcar aí? Na letra A, fala substituir os currículos. B, determina os conhecimentos e competências, certo. C, fruto de amplo debate de diferentes atores, certo. D, trata-se de um documento de referência de caráter normativo, exatamente. Uma das finalidades é, a princípio, contribuir com a superação da fragmentação das políticas educacionais, ok. Então, a resposta que a gente deve marcar é a letra A.
não é para substituir os currículos, não é mesmo? E aí, pessoal, vocês acertaram as questões? Gostaram da aula? Essa foi a aula 1 da BNCC, ainda tem mais 3 aulas sobre a BNCC, para que a gente possa se preparar para os concursos públicos que virão. Eles virão, a gente ainda não está nessa data, né, com editais abertos, porém, eles vão sair. E lembre-se que quem se prepara é quem passa. Não tem essa de sorte em concurso público. Ou você estuda e sabe o que está fazendo, ou, infelizmente, não vai dar dessa vez. E eu tenho certeza que vai dar dessa vez para quem estiver disposto, estudando aqui com a gente na Miller Connect. Se você gostou, dá o seu like, comenta, deixa aí, se inscreve no canal, porque nós teremos aí uma longa caminhada de estudos, tá legal? Então, até a próxima!